que fica a situação aí do trabalhador que saiu de casa? E quais os direitos também de uma pessoa que faz greve, como é o caso dos PMs, ou melhor, dos familiares que estão impedindo que os PMs trabalhem, né? Vamos entender essa história toda. Eu recebo aqui hoje o Major Rogério Fernandes, que é presidente da Associação dos Oficiais. Estou aqui também com o presidente da Associação dos Cabos e Soldados, Sargento Renato, e com o advogado trabalhista, doutor José Carlos Risque. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Obrigada pela presença de vocês aqui hoje. Nós que agradecemos. Bem, a gente está todo mundo muito assustado. É um estado sem policiamento. Somos um estado pequeno? Somos, mas somos também um estado violento. Como é que fica a situação da população? Porque essa é uma paralisação que o que vem sendo anunciado que é dos familiares, dos policiais que ali fecharam os locais, né, de saída. A gente está aí mostrando quartel de Maruípe, tudo fechado. Então, o policial não pode trabalhar. Agora, como é que fica a população, né? Juliana, nós lamentamos profundamente esse transtorno trazido para a comunidade capixaba, mas temos que reiterar que foi algo que buscamos alertar a Secretaria de Segurança Pública, as entidades de classe, desde o ano de 2015, reúnem-se reiteradamente com o secretário, apresentam propostas que não geram repercussão financeira, muito ao contrário, propostas que trazem benefícios para a carreira e para o governo, que são propostas que economizam recursos do Estado. Entretanto, nada do que foi apresentado até hoje foi levado a sério pelo governo do Estado e não foi concedido para a categoria. A gente quer deixar claro que o movimento não conta com nenhuma participação das entidades de classe. Não podemos impedir que as pessoas que estão passando fome, estão passando necessidade, legitimamente se manifestem. A gente foi notificado nesta manhã pela Justiça e estamos analisando o caso, apresentaremos a nossa defesa. Por quê? Porque as entidades de classe, elas não organizaram nenhum manifesto, porque entendemos e temos conhecimento da legislação e da Constituição Federal que o policial militar não pode fazer greve. Então, não é o policial militar que está fazendo greve? Não, o policial militar não está fazendo greve. Os policiais militares estão sendo impedidos pelas famílias que ocupam as portas dos quartéis. Agora, já que a gente falou aqui das famílias, nossa equipe conversou com algumas mulheres de policiais lá na entrada do Batalhão de Missões Especiais em Maruípe. Elas continuam reunidas lá e em outros pontos também e afirmam que não vão deixar os PMs saírem para trabalhar. Nós não vamos sair, não vai sair viatura daqui. A gente não está a favor dos assaltos, nós não estamos a favor dos homicídios, só que nós não temos outra opção. Os nossos maridos não podem fazer manifestações que eles podem ser presos e dar a vida e sofre o perigo todos os dias. Sai para o serviço sem saber se vai voltar. Bem, é claro que os policiais devem sim ser bem remunerados, isso não é um questionamento, mas o que me questiona é quando eu vejo uma imagem como essa, eu vejo poucas pessoas ali em frente ao batalhão. Sei lá, 10 gatos pingados ali. 15 pessoas conseguem impedir que o policial saia com uma viatura? Deixa eu passar essa pergunta para o cabo. Vocês são impedidos de sair por 10, 15 pessoas ali na porta? Essa pergunta é interessante, porque várias pessoas já fizeram. E a minha resposta, ela é no seguinte sentido: como que um militar ele vai usar de força contra a esposa, contra a mãe de um outro policial? Impor a ele esse ônus significa talvez criar uma situação muito mais gravosa do que a que se tem hoje. Então, não é uma lógica tão objetiva pensar que o número reduzido vai fazer com que o policial que está ali obrigue aquelas pessoas a saírem para trabalhar. Mas quando a gente vê protesto de outras categorias de trabalhadores nas ruas, a gente vê a polícia militar atuando e retirando as pessoas do caminho. É interessante também fazer essa afirmação. Nessas situações, nós temos todo um aparato de escalonamento de força, e nós não temos essa situação que eu coloquei. A família do policial naquele local. É como se eu pensasse, eu poderia usar uma analogia com um jornalista. Será que o jornalista ele iria ali
usar de força contra o pai, contra a mãe dele, é impor um ônus que moralmente seria equivocado dizer. Perante a lei, doutor Zé Carlos, como é que a gente pode ver essa situação? Eu acho que todo trabalhador tem direito à greve. Um policial militar, ele não pode fazer greve e eles aqui afirmam pra gente que não estão fazendo a paralisação. Na verdade, são familiares que estão liderando esse movimento. Boa tarde, Juliana. Boa tarde. Boa tarde a todos. A bem da verdade, o que nós vemos é uma espécie de preposição conflito de se intentar uma greve. Por quê? Porque a Constituição não permite que o militar faça greve. Está lá no artigo 143. Nesse aspecto, os militares, de certa forma, estão se utilizando de uma estratégia jurídica para que não se configure a prática de greve por eles. É muito importante que a gente faça uma divisão entre o objeto do pedido, que é um objeto justo e salutar. Existe uma defasagem salarial imensa, entretanto, o meio que está se utilizando para se conseguir a ausência de trabalho, pois realmente não é greve. Os militares vão nos quartéis, de lá não saem, e é óbvio que eles não vão agredir, como foi bem dito aqui, sua esposa, seus filhos, né? Mas é óbvio também que essa força física empregada por eles não é suficiente para impedir essa saída. Então, o que se vê é uma prática inconstitucional, porque a ausência de trabalho causa o caos no Espírito Santo. Hoje as cenas que nós vimos são efetivamente de caos, as pessoas não vão às ruas, né? E é óbvio que nós temos que observar o mérito da questão, que é uma defasagem imensa, mas o meio que está se praticando está se causando uma insegurança à sociedade do Espírito Santo. Nesse aspecto, Juliana, eu creio que seja muito importante o diálogo entre o Estado e as entidades. Inclusive em razão da decisão do Tribunal de Justiça de ontem, que penaliza em R$100 mil todas as entidades que se envolveram. É óbvio que elas não estão assumindo a autoria dessa ação por motivos jurídicos próprios. Entretanto, é óbvio que existe alguma espécie de harmonização entre essa prática. Pois é, o que o senhor diria, Major? A pergunta é muito interessante, a colocação do Dr. Risco é perfeita. Entretanto, essa pergunta deveria ser feita ao nosso secretário de Segurança, que foi quem unilateralmente rompeu o diálogo. Nós estamos num processo de negociação e é preciso que se ceda. As pessoas que fazem esse movimento são pessoas que não têm a prática das associações e elas querem uma posição do Estado. E simplesmente ameaçar policiais, como foi feito com o vídeo postado, romper unilateralmente esse diálogo e trazer tropas federais para atentar, não, desobstruir a via contra a família do policial, eu penso particularmente que é um risco muito grande de se repetir aqui no Espírito Santo, que já aconteceu em Minas Gerais, na Bahia, no Bombeiros do Rio de Janeiro, e nós não queremos isso. Juliana, as associações ao tempo todo se postaram como parceiras do governo do Estado para intermediar e proporcionar segurança. E da mesma forma nos colocamos. É muito prático. O que essas senhoras queriam é que fossem recebidas hoje para iniciar um diálogo. Isso, eu percebo que ontem teve reunião, o secretário abriu aí uma oportunidade de conversa, já disse que isso não vinha sendo feito, mas e aí? Os policiais vão voltar às ruas? Como eu te disse, esse movimento, até o contrário que o doutor Risco coloca, não é orquestrado nem subjetivamente pelas associações. Esse é um movimento feito de forma espontânea e autônoma por as mulheres de policiais. Elas ontem disseram bem claro e o fizeram também no sábado para o secretário de Segurança que, se não houver diálogo, se não houver uma proposta concreta, elas não deixarão as portas dos quartéis. Penso que não são só 10 pessoas, não são só 15, porque a partir do momento, esse movimento começou com uma companhia da Polícia Militar em Serra. Uhum. E a partir de uma intransigência do governo que não quis agendar uma data, esse movimento viralizou pelas redes sociais. E se estendeu. E acredito que se houver uma reprimenda física contra essas pessoas, a tendência é esse movimento crescer. Não é o que queremos. Eu reitero isso aqui porque as associações, elas são associações responsáveis
e querem ajudar no diálogo o tempo inteiro. E te coloco uma pergunta: quem não está do lado da polícia não estaria do lado do bandido? Bem, isso aí é bem complicado, porque, olha, se a polícia está parada, eu, enquanto cidadã, como eu estou vendo aqui, tem vários comentários aqui no Facebook da população falando, é exatamente questionando. A gente fica à mercê dos bandidos. Agora, se eu defendo a polícia ou não, acho que nem é no mérito se você tem um bandido que está te atacando, sim, né? Agora, olha, nós conferimos, você aí de casa viu que o governo do estado concedeu uma entrevista coletiva. Nós acompanhamos ao vivo no Balanço Geral e logo após terminar essa entrevista coletiva, nossa equipe conversou ao vivo com o secretário de Segurança Pública, André Garcia, e a gente separou um trecho dessa entrevista para você aí de casa. Vamos rever? Roda aí. Quadro instalado diante de uma paralisação dessa natureza é um quadro grave que precisa de uma intervenção muito forte, determinada, que estamos fazendo por parte do governo. Todas as medidas estão sendo adotadas, desde ações judiciais, como foi o caso que decretou a ilegalidade desse movimento, até passando por medidas administrativas e também contando com a requisição de forças federais para restabelecer a normalidade aqui no estado do Espírito Santo do policiamento. Vamos ter policiais da Força Nacional de Segurança Pública ainda hoje e teremos também militares das Forças Armadas trabalhando para restabelecer a ordem no nosso estado. Secretário, uma coisa que é importante são as reivindicações deles. De fato, eles estão há 7 anos sem reajuste? Isso é verdade? Bem, não temos, nesse período houve algumas reposições com relação aos policiais militares, mas o ponto de vista da reivindicação, como nós estamos dizendo, nós não estamos fazendo agora nenhum juízo de valor sobre justiça ou não. Nós reconhecemos que há uma queda do poder aquisitivo do trabalhador e o policial militar é um trabalhador também. E teve seus prejuízos em função da crise econômica, do aumento da inflação, tudo isso está sendo reconhecido. O que o governo quer no momento é conseguir restabelecer a ordem, conseguir restabelecer o serviço de policiamento ostensivo e, de fato, fazer mais para frente, quando estivermos a situação normalizada, prosseguir com as negociações, com as conversas, porque o governo nunca esteve fechado para o diálogo. Na média remuneratória, a Polícia Militar do Espírito Santo tem uma remuneração mais baixa, isso é verdade. E ninguém aqui está aqui para encobrir esses problemas. A questão é que nós estamos diante de uma situação grave, tanto do ponto de vista econômico e fiscal, olhando para os lados, aqui nós vemos Minas Gerais parcelando salários, nós vemos Rio Grande do Sul parcelando salários, nós vemos Rio de Janeiro atrasando salários. Então, muitas vezes esses governos partem para aumentos salariais e não conseguem honrar depois com esses compromissos. E nós temos um princípio de responsabilidade fiscal. Isso não quer dizer que mais à frente, com a melhoria do cenário econômico, que o Estado não faça e deve fazer, certamente, os ajustes com as categorias, porque, de fato, há prejuízos em função de todo esse cenário que eu venho dizendo. O que temos que fazer agora, e esse é o pedido, um apelo que eu mais uma vez eu faço, é restabelecer a normalidade para que a gente possa retomar o diálogo. Nós começamos a restabelecer o policiamento, nós temos já algum policiamento hoje a pé lançado pela Polícia Militar, o comandante-geral está supervisionando isso pessoalmente. Amanhã nós vamos ter mais policiais. Hoje à noite vamos já ter a Força Nacional de Segurança circulando, ou seja, nós estamos aos poucos retomando a normalidade. Com as Forças Armadas chegando, o efetivo maior disponível, e a volta, que é importante, a Polícia Militar é imprescindível para nós. Não, mesmo desconsiderando esse reforço federal, é imprescindível para a segurança do cidadão capixaba. Contando com isso, eu acredito que o cidadão deve voltar a circular e levar sua vida normalmente. Pois é, está aí a participação do secretário, deu uma entrevista coletiva dizendo que a Força Armada vai sim às ruas para restabelecer a segurança. E aí a gente está tendo muita participação aqui no Facebook, a Vera Duarte. Juliana, esse homem falou aí, foi uma falta de respeito. Como que alguém pode estar a favor de bandido? Ela questiona. Acho que a população está a favor de bandido porque a população quer segurança. A população, para ter segurança, precisa de policiais nas ruas para que a bandidagem não invada as cidades, como é a realidade que a gente está vendo aqui nesses últimos dias, desde que o serviço de segurança pública foi interrompida. Aqui, olha, a gente também tem apoio, todos apoiam, hashtag todos apoiamos PM, secretário, botam umas palavrinhas aqui. A gente tem várias participações a todo momento
a população, ó, Edmeia Cavalcante, a população está a favor da população. Nós também. E aí como é que fica? A gente tem até um questionamento que eu li aqui agora, que já tá passando aqui, porque está chegando muito comentário, é de uma telespectadora falando, tudo bem, e se a Força Armada chegar, se a Força Armada retirar esses familiares ali da porta, os policiais voltam ao trabalho? Sim, o que impede os policiais de trabalharem hoje são as pessoas que estão ali. A questão que eu coloquei é de que forma serão retiradas as famílias e se o policial, ao ver o seu filho violentado, a sua mulher violentada, porque, como bem disse aqui o nosso sargento Renato, a Polícia Militar, dentro de uma técnica de desocupação, ela usa o uso progressivo da força. Tanto que a mediação de conflito ela é extenuada. O emprego da força física é a última rastro que se usa. Então, assim, se conforme for retirado, nós tememos a reação do nosso policial, que nós não queremos que ele se envolva e traga um prejuízo maior, que é o prejuízo da coletividade. E quando eu coloquei se quem está a favor da polícia ou está a favor do bandido, não, é porque a polícia, nós entendemos e sabemos da responsabilidade da polícia, só que colocar a culpa apenas nos militares ou nos seus familiares por conta dessa crise gerada não é o adequado. Tem que se perguntar quem tem o poder de negociação e por que está fechando a porta unilateralmente. Era muito fácil, como eu te disse. Vamos desembarcar tropas agora às 16 horas, certo? Por que não se faz a reunião às 16 horas para as mulheres, os militares, como estava previamente agendado? E que prometeu que faria. Exatamente. Mas essa tropa não seria para garantir a segurança, para restabelecer a segurança nas ruas? Sim, sim. Na verdade, a gente não tem noção se é para desocupar as portas dos quartéis ou se para fazer o patrulhamento. O que nós queremos deixar claro, Juliana, é que o nosso policial ele quer voltar a trabalhar. Ele quer voltar a servir. A Alexandra está falando aqui, Major, então a família do povo não merece ser tratada com hombridade a dos PMs? Sim, não se pode pôr a mão? Não. Porque se a gente for pensar em família, assim como a minha família, que sou jornalista, como a de quem está em casa, que não é policial, a própria família do policial também está ameaçada se não tem segurança nas ruas, Exatamente. né? Todos nós acabamos ameaçados, né? Por isso que eu te falei, o policial ele quer voltar a trabalhar. Agora, a partir do momento que se vê um descaso na negociação salarial, que não é com ele, como eu te disse, como bem disse uma esposa do militar, ele não tem voz, ele não tem grito, por quê? Se faz o que se fez no sábado. Se fala que vai prender, se fala que vai instaurar a IPM e quer obrigar o homem a trabalhar. Por isso que a mulher está falando. Por que ela está falando? Porque não tem uma gerência sobre essa pessoa. Não se consegue controlar porque ela é um cidadão em sua plenitude. Porque o nosso trabalhador, o nosso policial, que não pode se manifestar sob o risco de ser punido, a gente sente que está sendo tratado como cidadão de segunda classe. O secretário falou, temos negociado, eu te falei, nós temos negociado, mas nunca se chega a uma decisão, nem para as coisas pedidas que não geram repercussão financeira. Como é que fica, doutor Zé Carlos, essa situação? Porque, volto a dizer aqui, é claro, o próprio secretário de Segurança disse aí na entrevista que os nossos policiais recebem menos. Sim. Sendo que é uma profissão que é essencial para a tranquilidade de toda uma população. Bom, toda greve, ela passa um recado, uma mensagem, né? Nesse caso, nós não temos uma greve formalizada, mas temos o resultado dela, que é a paralisação. Creio eu que a mensagem que a paralisação já passou, ela já foi dada. Por quê? Porque a sociedade não está contra o militar. A sociedade está a favor da segurança e contra a instauração de caos. A bem da verdade, creio eu, que nós já entendemos o recado. A defasagem salarial, ela realmente é muito grande. O próprio Estado fala isso, Juliana. O próprio Estado, o próprio secretário admitiu a defasagem. Ocorre que nós não podemos permanecer com ato inconstitucional, ilegal e já declarado ilícito judicialmente. Por isso que eu acho que as mulheres e os filhos são mulheres dignas, mulheres que honram a sua classe, os seus esposos, mas é importante que o caos saia do Espírito Santo. E em razão disso, eu creio que a mensagem, Juliana, ela já foi dada, né? Que existe um déficit grosseiro, alto, e efetivamente não existe lei que permita essa prática. A bem da verdade é essa. E o nosso medo é exatamente de esticar essa corda.
Porque nós temos um Estado que me parece que não dialoga e temos as entidades... O que a gente está vendo aqui... Também sem as querer entidades dialogar. falando que falta esse diálogo, né? Os policiais tentam um diálogo com o governo, mas isso não vai para frente. Só que o que causa realmente grande preocupação, o direito do policial é fato. A gente sabe que ele existe, é fato que tem que ser atendido, porque se o policial não está bem, como é que ele vai garantir a segurança de alguém, né? Agora, o que também é muito preocupante é a gente ver um estado do jeito que a gente está vendo o Espírito Santo nesse momento. Tudo parado, a bandidagem nas ruas, as pessoas já trancadas dentro de casa, comércio, nada funciona. A gente está aí mostrando imagens, são cenas que aconteceram aí, que vem acontecendo desde a sexta-feira. Ou seja, é uma situação, é um caos total e todo mundo muito assustado. É óbvio, pelo que eu estou vendo aqui, os comentários, tem muita gente que é a favor, sim, da polícia, falando que tem que ser valorizado o trabalho do policial, mas a população também não pode ser afetada, porque, infelizmente, está todo mundo no mesmo barco, né? Juliana, a nossa Polícia Militar do Estado do Espírito Santo, ela é internacionalmente conhecida como uma polícia comunitária, uma polícia que prega a integração com a comunidade, e ela nunca desassistiria a sociedade capixaba. O que está acontecendo aqui, como bem disse o doutor, eu só discordo, doutor, que não é greve, porque isso está alheio, essa variável é alheia ao controle das associações e dos policiais. Mas o que nós queremos é interagir com a sociedade e queremos que o governo dialogue e apresente propostas concretas. Porque sem propostas concretas, não somos nós, associações, e nem os policiais. São as mulheres dos policiais que não aceitarão novamente um discurso vazio. É preciso que se chegue com a proposta. E as associações, o Sargento Renato está aqui, nós estamos à disposição para mediar essa situação entre o governo do Estado e esposa de policiais. Nós, enquanto entidades legitimadas, nós queremos fazer essa interlocução para que a paz volte a reinar e o Espírito Santo novamente ostente os seus excelentes índices de controle de violência e criminalidade. Pois é, gente, olha, em meio a todo esse caos, o secretário de Segurança, o André Garcia, anunciou a troca de comando da Polícia Militar em menos de um mês no cargo. O coronel Laércio Oliveira deixou o posto e quem assumiu foi o coronel Nilton Rodrigues, que inclusive estava na entrevista coletiva aí ao lado do André Garcia, do Colnago também, que está substituindo o nosso governador. Já vou explicar o que está acontecendo. Olha, o secretário explicou que a troca faz parte de uma série de medidas dos pontos de vista administrativo e judicial. André Garcia disse que a decisão não foi por questões pessoais e sim por conta do momento em que o Estado enfrenta. Lembrando que o secretário deixou claro que não vai ter negociação enquanto o policiamento não voltar às ruas. Está aí uma posição do governo do Estado, do secretário de Segurança. Se não tiver policial na rua, não vai ter negociação e aí a bola de neve vai aumentando. Primeiramente, eu queria lamentar a saída do nosso comandante Laércio. Nada contra, e respeitamos o coronel Nilton Rodrigues, mas o coronel Laércio estava fazendo uma interlocução com as mulheres e com as entidades de classe e estava conduzindo muito bem. A gente desconhece as razões dessa exoneração. Pelo que você bem coloca, e eu ressalto, não está partindo das mulheres nem das entidades o corte unilateral para a negociação. Quando o governo coloca, como bem disse o doutor Risk, está esticando a corda, eu acho que era hora de refletir, chamar a razão em benefício da sociedade capixaba, que está sendo prejudicada, e receber essas mulheres para uma negociação. Elas estão ao tempo inteiro, elas estão a pronto e a hora para serem convocadas e conversar com o governo, seja de madrugada, seja de dia. Agora, o governo simplesmente ou vai para a rua ou não tem negociação. Para mim, a intransigência do governo e não das entidades de classe, e muito menos dessas mulheres que são guerreiras como estão sendo tituladas.